Bom dia a todos. Meu nome é Marcos Feijó, sou integrante do Centro Espírita Kardecista Fraternidade Luiz Sérgio. Estamos aqui para mais um capítulo do Gotas Fraternas, que estamos discorrendo sobre o livro Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E hoje nos coube falar um pouquinho para vocês sobre a lição 77, cujo título é Responder. Começa com uma citação de Paulo aos Colossenses: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como responder a cada um. É uma lição muito importante, porque ela nos induz, para que nós possamos desenvolver o nosso equilíbrio nas respostas, colocando muito claramente, como fala o Paulo, que a cada um que nos interpela, dependendo do seu grau de instrução, de evolução, de profissão, nós devemos dar a resposta adequada para não ferir suscetibilidade, para não sermos contundentes muitas das vezes, ou darmos uma resposta sofisticada, que muitas das vezes inibe as pessoas e traz algum mal-estar. Então a lição vem falando que o ato de responder proveitosamente a inteligências heterogêneas exige qualidades superiores que o homem deve esforçar-se por adquirir. Então nós temos que nos esforçar realmente, Atualmente nós temos visto aí as pessoas se degladiarem muito, problemas de polarizações políticas, algumas respostas inadequadas, mas a gente tem que treinar, Vamos até ser um pouco mais incisivos, temos que nos adestrar a aprender a responder, para que a gente possa ter essa suavidade na resposta e firmeza também nas respostas, Como disse Jesus, sim, sim, não, não, mas modularizando em função da pessoa que nos interpela, como ele fala aqui, a necessidade de redarguir com acerto a cada um. Ao que lida no campo, não devemos retrucar mencionando espetáculos da cidade. Ao que comenta dificuldades ásperas do caminho individualista, não se replicará com informações científicas de alta envergadura. E assim ele discorre, falando também que primeiramente é imprescindível não desagradar a quem ouve, temperando a nossa atitude verbal com a legítima compreensão dos problemas da vida, constituindo-nos um dever contribuir para que os desviados da simplicidade da utilidade se reajustem. Então, esse é o nosso dever, de toda vez que a gente é interpelado, e também comenta aqui sobre a verdade, que a verdade também tem que ser colocada com muito equilíbrio, como ele fala, as próprias soluções da verdade do amor não devem ser administradas sem critérios. Eu me lembro que o Chico falava que a verdade tinha que vir revestida de embalagem, Então a gente tem que saber também como a gente leva a verdade para as pessoas, Aqui ele complementa que, aplicada em proporções inadequadas, a verdade poderá destruir, tanto quanto o amor costuma perder. Então, nós que estamos aí estudando já há um bom tempo, estamos já na doutrina espírita há bastante tempo, e aqueles que estão iniciando, é importante que a gente se aplique nessa disciplina, Tem toda aquela, que a gente sabe, os pilares, que são importantes, como o autoconhecimento, a instrução, o entendimento do Evangelho através dos nossos livros que temos aí da doutrina espírita, Tanto os livros do Kardec quanto dos demais espíritos benfeitores, como Chico, Divaldo e outros mais, que ajudaram a dilatar bastante a doutrina, nos ajudando, O próprio Chico, O Chico
ele era muito agradável, mas muito firme e também não feria suscetibilidade nas suas respostas, né? Alguma vez a gente presenciou, ele sempre adocicava na medida do possível, mas não iludia, né? Então, tinha resposta, e se a gente avaliar o próprio Evangelho, as passagens de Jesus, Jesus deu a resposta adequada a cada um que o interpelou, né? Aos fariseus, o próprio representante de César, né? Quando esteve diante dele, né? Quando ele esteve diante de Pilatos, então as respostas eram respostas sempre que atendiam, né, a expectativa lá de quem perguntou, né? Para cada um, né, desde o alto nível lá do governo da terra, o alto nível religioso dos judeus, né, que eram lá os escribas da lei, todos os demais doutores da lei, ele também deu a resposta adequada quando ele falou com Nicodemos, né? Na outra também quando ele falou sobre o maior mandamento, quando ele foi lá o israelita para tentar, né, ludibriar, perguntando qual era o maior mandamento, e ele deu a resposta adequada. Em momento algum ele fugia da argumentação, né, dentro do entendimento de cada um, né? E assim nós temos que fazer, né? E a lição é muito interessante, que ela fala que ainda que sejas interpelado pelo maior malfeitor do mundo, deves guardar uma atitude agradável e digna para informar ou esclarecer. Então, todos nós que ingressamos nas colunas espíritas, que sabemos que todos somos irmãos em humanidade, e muitas das vezes nós, do passado, nós trazemos muitos preconceitos ainda, ou dependendo do tipo de criação que cada um teve, muitas das vezes nós temos assim algumas ressalvas, né, com determinados grupos, mas isso a gente tem que jogar por terra e temos que encarar cada um como irmão, né? A gente vê na própria fraternidade as famílias assistidas, né? A maneira como a gente tem que tratar, vendo a dificuldade que aquelas pessoas têm, que muitas das vezes elas até têm argumentos assim muito fortes em função do ambiente em que vivem, da dificuldade que passam, dos problemas que já atravessaram e ainda atravessam, né? E a gente tem que banhar, né, assim, a nossa resposta com bastante caridade, com bastante doçura, mas com muita firmeza. Então, para cada um, quando a gente vai lá na distribuição das famílias, a gente vê que cada uma tem uma maneira diferente, né, de pedir, de falar, de se expressar, e até para cada uma a gente tem que ter a nossa resposta mais adequada. Então, basicamente é isso, temos que nos aplicar, né, que é muito difícil, às vezes a gente se irrita, às vezes temos dificuldades no relacionamento com algumas pessoas que a gente não tem muita simpatia, mas a lição nos pede, como o próprio Evangelho, né, para a gente já ir treinando, porque somos todos irmãos. Se hoje a gente possa ter algum tipo de dificuldade de lidar com alguém, amanhã pode ser que esse irmão esteja dentro do nosso lar, numa outra vida, e a gente já vai treinando desde agora, né? Então, basicamente é isso, que Deus nos abençoe e nos ajude. Fiquem com Deus.